1927. Nasce em Cuba o político e revolucionário Fidel Castro. O piloto americano Charles Lindbergh cruza o Oceano Atlântico a bordo de um monomotor sem escalas com destino a Paris. No Brasil, o Rio Grande do Sul se torna o primeiro estado a legalizar o voto feminino. Em Mococa, nasce Carlos Alberto Palladini, um eterno professor que escreveu a história de uma cidade inteira. Pois é, uma figura importantíssima para Mococa, né? É fundamental, eu diria, que o professor Palladini, ele deu para a cidade todo esse arcabouço da cultura, dos equipamentos da cultura. Ele foi um homem que dedicou a vida dele e dedica a vida dele à arte, né? Então, uma pessoa cheia de luz. Ele trouxe os museus para a cidade, algumas coisas a gente já perdeu. Infelizmente, pessoas como ele estão raras hoje em dia. Precisamos muitos outros professores Palladini para continuar a nossa existência aqui em Mococa. É fundamental o professor Palladini. Titulado pela Escola Nacional de Belas Artes e pela Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Palladini foi durante muitos anos professor e diretor do Instituto Estadual de Educação Oscar Vilares. Também esteve à frente do Conselho Administrativo do Colégio Técnico Estadual João Batista de Lima Figueiredo. Bom, o professor Palladini foi meu professor de desenho, né, quando eu estudava no Oscar Vilares. E foi professor de desenho de muitos mocoquenses, né? Então, o professor Palladini, ele, de certa forma, ele contribuiu, de certa forma não, com certeza ele contribuiu para o meu gosto pela cultura, pelas artes. Ele me abriu, eu era de Arceburgo, né? Então vinha estudar aqui, vinha de perua, Kombi, era um transtorno. E eu chegava aqui, ele mostrou o mundo das artes para mim. Então, para mim, ele foi uma descoberta, o professor Palladini. Imagina você que quando eu voltei para Mococa, eu estudei, fiz faculdade, quando eu voltei, encontrei o professor Palladini, eu sendo diretora de cultura, eu falei, gente, olha, eu fico até emocionada, eu me senti assim, nossa, quem sou eu perto do professor Palladini? Então, ele para mim é mais do que um professor, ele é um mestre, um exemplo em todos os sentidos. Autor de 3 livros, Carlos Alberto Palladini escreveu sobre os principais capítulos da história de Mococa. Falou sobre a imigração italiana, como foi fundada a cidade e também sobre as igrejas e capelas. São detalhes que constituem hoje o nosso passado. E quantas vezes o nosso historiador não falou sobre esta terra que ele tanto ama? E convém frisar que foi o venerando que introduziu a cultura do café no município de Mococa, cultura esta que se transformou na força econômica do município mais tarde. Venerando era um orador fluente, político, ele orientava o Partido Liberal, foi vereador, foi em várias oportunidades e foi o urbanista do povoado. Ele também esteve presente na fundação e instalação dos museus de Mococa, o histórico pedagógico Marquês de Três Rios, o de artes plásticas Quirino da Silva e de arte sacra Iria Josefa. E falando em arte, bem, ele conheceu pessoalmente nada mais, nada menos que Bruno Jorge. Foram até amigos. Eu tenho muitas vivências, né, diferentes com o professor Palladini. Eu conheço o professor Palladini há uns 40 anos, mais ou menos. Primeiro, ele foi meu professor, muito duro e um pouco machista. Depois, ele foi meu chefe, um grande chefe ele foi diretor do Departamento de Educação e Cultura na época. E depois, ficamos grandes amigos. É uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que me ensina constantemente e boa parte do que eu sei relacionado a patrimônio, a artes, eu aprendi com a minha convivência com ele. Gosto demais dele. E ele não só escreveu páginas sobre Mococa, como também fez parte de muitas vírgulas desta história, principalmente nos laços culturais,
que definem a roupagem artística da cidade do café com leite. O professor Palladini, ele não contribuiu para a história de Mococa, ele escreveu a história de Mococa no sentido literal, através dos livros dele, e no sentido assim, ligado às artes, né? Você vai andando, você vai ao cinema. Para mim, o cinema é um dos patrimônios culturais mais importantes da nossa cidade. Você chega lá, tá lá toda a arte do professor Palladini, não é? Você passa em frente onde era a Caixa Estadual, onde é o pátio hoje em dia, tá aqueles painéis do professor Palladini, que eu tive até a honra de dar uma restauradinha num recentemente. Você vai numa missa do convento e tá lá a obra do professor Palladini. Então, quer dizer, a Mococa e o professor Palladini se misturam, né? Acho que não existe Mococa sem o professor Palladini. Então, acho que uma pessoa que, fazendo aniversário hoje, seja 90 anos, ou 100 anos, ou fosse 50, 20 anos, tem que celebrar, né? Mococa tem que se curvar ao professor Palladini. E é neste semblante, quase sempre sério, que um sorriso tímido revela a emoção muitas vezes contida pelo profissionalismo. Cena que pouca gente teve a oportunidade de contemplar. A idade não parou, felizmente, não parou nem o físico e nem a mente, apesar de certa debilidade, dificuldade que ele tem por conta da idade, da saúde mesmo. Mas ele é uma pessoa tinhosa, né? Que não gosta de depender das pessoas, que tem uma autonomia interessante. Eu adoro ele, eu quero ficar igual ele. E já se foram 90 anos. Muita história já foi contada, mas nem mesmo a poeira do tempo conseguiu apagar as páginas que unem estes dois gigantes. Uma cidade e um colecionador de memórias. O 5 de abril de 1856 não deixa de ser uma data histórica, mas não da fundação do povoado, e sim da elevação do povoado à condição de capela de freguesia, que significa hoje distrito. Tanto é que Mococa foi elevada à condição de freguesia nesta data, pertencente à vila de Nossa Senhora das Dores de Casabranca. Portanto, a data de fundação do povoado realmente foi quando ela foi elevada à condição de capela curada em 25 de fevereiro de 1841. Evidentemente mais forte, mais alegre, mais feliz e mais realizado. Eu me sinto feliz em morar na minha cidade natal. Uma pessoa totalmente espirituosa, ele é um homem maravilhoso. Que Deus encha de bênçãos, professor Palladini, com muita saúde para o senhor. Professor, eu quero conviver mais com você, eu preciso de você, Mococa precisa de você. Parabéns, feliz aniversário, um beijo, dá licença, viu minha charada, dona Cida? Um beijo, um abraço, que não abraço, que desabrace. É uma alegria imensa poder estar aqui junto com ele, do lado dele, curtindo esses 90 anos. É muito amor, com certeza.